Outro fenômeno extremamente importante para a cromatografia é a partição, né? O fenômeno de uma substância preferencialmente estar em um meio e não em outro. Então a gente já viu que as substâncias elas se solubilizam de forma diferente em diferentes meios. Agora, se eu tiver dois meios, para onde essa substância vai preferencialmente, né, onde ela vai preferencialmente se depositar ou se concentrar? Então, a ideia da partição ela vem disso, né, de como é essa distribuição de uma determinada substância diante de dois meios. O que acontece quando essa substância é solúvel em dois líquidos que esses líquidos sejam immiscíveis? Então a ideia é avaliar isso, é pensar nessa hipótese em que eu tenha dois meios que são igualmente interessantes, né, ou que tenham propriedades que atraem aquelas moléculas que eu estou estudando. Então, para compreender melhor essa dinâmica de distribuição desses diferentes solventes, foi criado um coeficiente para poder comparar as substâncias umas com as outras. E esse coeficiente, então, é chamado de coeficiente octanol-água. Então, por quê, né? Por que e como chamar isso? Então, de acordo com a IUPAC, a gente deve chamar isso de razão de partição, é a forma correta de se chamar. Porque a distribuição é o rateio de um soluto entre duas fases, né? Então, eu penso nesse rateio desse analito, que é o que a gente geralmente está trabalhando, uma substância que eu quero analisar, entre duas fases que são immiscíveis entre si. Então eu posso chamar isso de distribuição, ou de partição, ou de extração, dependendo aí do contexto. Então o coeficiente de distribuição seria também chamado de constante de distribuição, razão de distribuição, ou de razão de partição, é o termo que se encontra, que se utiliza muito, mas coeficiente de partição não é o que é recomendado pela IUPAC. Porque razão é a fração na qual o numerador não está contido no denominador, enquanto que coeficiente é a fração no qual o numerador está contido no denominador. Então, coeficiente de partição a gente realmente não deve utilizar. Então, o que vem a ser a razão? Por exemplo, a razão de gênero. Eu tenho o número de mulheres dividido pelo número de homens. Isso me dá uma razão. Já um coeficiente seria o número de mulheres dividido pelo total de pessoas ou o número de homens dividido pelo total de pessoas. Isso é coeficiente. No caso da partição, a gente não vai estar dividindo as moléculas que estão no meio pelas moléculas que estão na soma dos dois meios. E sim, a gente vai estar dividindo as moléculas de um meio pelas moléculas do outro meio. Então isso é uma razão e não um coeficiente. Bom, então como é que se calcula isso, né? Exatamente o que é isso? É a razão simples entre a concentração do analito em uma fase dividido pela fração do analito em outra fase. Geralmente uma fase orgânica, que é apolar ou o mais apolar possível, e uma fase aquosa. De modo geral, o que a gente utiliza, o que se encontra na literatura, então seria a razão octanol-água. Então essa razão octanol-água seria essa distribuição da concentração do meu analito em octanol dividida pela concentração do meu analito em água. Então como é que a gente determina? A gente pega aquela substância e adiciona em uma mistura que já existe de octanol-água. É óbvio que essa mistura está ali em duas fases. Então, ajusta-se essa relação entre a quantidade de octanol e a quantidade de água de acordo com o que se espera, mais ou menos, encontrar. Porque se eu colocar a mesma quantidade de octanol e de água, se eu tiver uma grande solubilização daquele composto em água, pode acabar sendo impossível determinar quanto de substância ficou no octanol e vice-versa. Então é importante que eu tenha uma quantidade suficiente para ser determinada, né, para ser analisada e encontrada nos dois meios. Assim eu consigo fazer a razão de partição.
Então, a concentração do soluto deve ser menor do que 0,01 em uma dessas fases. Isso vai ajudar a gente a montar esse experimento. Então, o sistema ele é agitado gentilmente, isso é feito em um balão de separação, né, um funil de separação, que é aquele funil que tem a torneirinha embaixo, e aí depois se centrifuga esse material para se quebrar a emulsão e se separa, né. Pode ser feito no funil, como eu disse, mas também pode ser feito em tubos de centrífuga e depois ser feita a retirada com micropipetas. Hoje em dia se faz muito isso também. E aí então depois a gente determina a concentração dessa espécie nas duas fases. Então, a cromatografia líquida de alta eficiência, ela é uma técnica que ela é muito baseada nessa razão de partição. Então, ela é uma técnica que vai medir o tempo de retenção de um soluto em um determinado sistema. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Então, em geral, se relaciona, né, o logaritmo do tempo de retenção de um analito ao logaritmo do seu KOW. Então vejam que existe aí um grande uso dessa informação do KOW para o sistema cromatográfico, para a cromatografia líquida. Então ele é extremamente eficiente para a gente estimar esse KOW e isso ajuda a gente a montar aquele experimento como foi mostrado anteriormente. Então, várias pesquisas relacionam a solubilidade com essa razão de partição, né, entre o octanol e a água, e o que se encontra é que geralmente compostos alifáticos eles têm uma relação, né, do logaritmo da solubilidade igual a menos 1,37 o logaritmo do KW mais 7,26. Então a gente tem uma equação aí que descreve com um bom coeficiente de correlação a grande maioria dos compostos alifáticos. Os compostos aromáticos vão ter um log de 1 sobre a solubilidade igual a 0,996 logaritmo do KW menos 0,339. Essa equação descreve aí a relação entre solubilidade e KW e tem um coeficiente de correlação de 0,951. Então a gente tem um bom modelo para relacionar, né, a solubilidade com o KW. Então por que octanol? Né? Por que se escolheu o octanol? De onde é que sai essa substância? Então a ideia do octanol é que ele é uma molécula que é apolar, né, porque ele tem um pedaço grande aí com 8 carbonos, e ele tem um grupamento aí álcool que é polar e que também causa a possibilidade de ligação de hidrogênio. Então, isso é uma forma de se fazer essa relação, né, de se estudar essa partição, porque as duas moléculas têm a possibilidade de uma ligação de hidrogênio, então isso fica mais justo, digamos assim, e uma é polar e a outra é mais apolar. Então eu consigo valorar essa tendência da minha substância de migrar para o meio mais apolar e não para o mais polar, e consigo considerar aí o fenômeno da ligação de hidrogênio. Porque se eu tivesse apenas o octano, por exemplo, sem esse grupamento álcool, depois eu não saberia dizer se esse aumento da interação do meu analito com a água se deveria à solubilidade realmente ou à ligação de hidrogênio. Então isso é uma forma realmente de avaliar, né, essa substância, essa interação do meu analito com esses dois meios de uma forma mais justa, digamos assim. É óbvio que na natureza as coisas não são tão simples, né? Eu tenho, por exemplo, num sistema vivo, o tecido gorduroso e a solução aquosa dentro de uma célula viva ou dentro de um organismo vivo. Então o analito ele pode se prender aos tecidos gordurosos ou se prender ou ficar solúvel na solução aquosa, e é difícil de mensurar isso
Então a gente precisava de um mecanismo que pudesse dar uma ideia dessa tendência. E aí a relação, né, a partição entre o octanol e a água foi uma forma que a gente encontrou de estimar essas interações. Bom, a verdade é que não existe uma fase pura, então quando a gente fala dessa razão, dessa solubilidade do composto no octanol e na água, a gente sabe que uma pequena parte, por mais solúvel que essa substância seja na água, uma pequena parte vai ficar no octanol, ou por mais solúvel que ela seja no octanol, uma pequena parte vai ficar na água. Né? Não existe depois isso. Por outro lado, a água também solubiliza o octanol e o octanol também solubiliza a água. Então existe uma parte de água dissolvida nesse octanol e vice-versa. Então isso também afeta, de certa forma, essa distribuição do meu analito nas duas fases. Mas nós precisávamos fazer, né, criar um modelo para que essa comparação fosse possível. Então, como é que a gente interpreta esses valores? Né? Valores com log de Caldablo geralmente estão entre menos 3 e 7. Quanto maior for esse valor, significa que esse composto fica muito mais no octanol. Quanto menor for o valor, então maior a tendência desse composto é ficar na água. Né? Então, o principal fator que controla a partição octanol-água para os compostos apolares e fracamente polares é aparentemente essa hidrofobicidade, né? Ou seja, a pouca interação que ele tem com a água. Então, ele acaba interagindo com o octanol preferencialmente nesse caso. Se fazem outras relações, né? Essas relações podem ser também feitas para outras constantes. Por exemplo, o fenômeno de adsorção desse composto ao carbono orgânico do solo. Então é possível aí criar uma equação que relaciona o Caldablo com a partição entre a molécula na água e no carbono orgânico do solo. E, obviamente, a partir daí a gente consegue estimar se esse composto vai sofrer bioconcentração, se ele vai ficar retido nos tecidos vivos, né, principalmente aí no tecido adiposo. Então, também se constrói aí um modelo linear, né, que tenta relacionar o logaritmo dessa bioconcentração com o logaritmo do Caldablo com um bom coeficiente de correlação. Bom, então, esses compostos que a gente costuma analisar, eles são avaliados com relação a essa propriedade. Uma das primeiras coisas que a gente procura na literatura quando vai estudar um composto por cromatografia é ver o seu Caldablo. Assim, a gente pode estimar essa tendência do composto a ser mais hidrofóbico ou mais hidrofílico. Né? Então, ele me dá informações a respeito da solubilidade na água, do coeficiente de adsorção no solo, nos sedimentos ou em sílica, enfim, eu consigo começar a prever o destino dessa substância no ambiente também e avalio, né, a tendência desse composto de sofrer bioconcentração.